Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito referente ao conceito de força. A gente começa então esse nosso vídeo conceito com uma frase dizendo que a força flui e penetra, mantém a galáxia unida. Essa frase para alguns de vocês pode ser familiar, ela é de um pensador muito antigo, já falecido, né? Ele se chamava Obi-Wan Kenobi. Viveu de muito tempo atrás até o episódio 4 e ele é um personagem de Star Wars. Star Wars, inclusive, é uma série que tem muitas referências que fazem sentido com a física. Isso que o Obi-Wan falou, né, que a força flui e penetra, ele estava descrevendo a força gravitacional. Essa força flui e penetra todos os corpos e mantém eles próximos um ao outro. Massa atraindo massa, mantém a galáxia unida. Então, George Lucas estava certo fisicamente referente às frases que ele pôs no filme. Como que a física entende a força? A força é o agente causador de alteração no estado de repouso ou de movimento dos corpos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a força põe uma coisa em movimento ou tira uma coisa do movimento. A força tem essa capacidade. Então, quando você se mexe, você precisa estar constantemente aplicando força para se manter em movimento. Ou quando você precisa movimentar alguma coisa, você tem que aplicar uma força. Ou quando você quer parar alguma coisa, você também tem que aplicar uma força. Vamos entender aqui com alguns casos. Eu fiz alguns desenhos aqui, eu faria exatamente isso se fosse no quadro. Então aqui algumas situações, exemplos. Digamos que você queira empurrar um armário. Então, tu foi lá aqui, muito bem desenhado, dá pra ver aqui, tá perfeito o meu desenho. A gente vai empurrar, a gente aplica uma força no armário. No primeiro momento ele está parado, mas se a gente aplicar uma força tão grande a ponto dele começar a se movimentar, vou empurrar aqui do lado da parede, isso aqui, vocês não estão vendo. Se a gente aplicar uma força muito alta, vai chegar um ponto que esse armário vai começar a se movimentar. E aí, a gente provocou o movimento, a gente utilizou força para provocar o movimento. Então agora vamos fazer o contrário, vamos ver uma situação onde a força é usada para parar o movimento. Vamos imaginar assim, a gente naquele ônibus voltando da escola para casa. Tá lá no ônibus, né? A gente vê que o ônibus está andando. Aqui tem umas flechinhas que indicam, opa, né? Ele tem velocidade. Aí, de repente, o motorista, alguém puxa lá a cordinha e o motorista tem que parar para a pessoa descer. Então, quando o motorista pisa no freio, os freios eles aplicam uma força contrária ao movimento. Então, se o ônibus está indo para lá, não, peraí, tá ao contrário, né? Isso, se o ônibus está indo para lá, a força está sendo aplicada para o lado contrário. A força está sendo aplicada contrário ao movimento. Aqui no desenho dá para ver melhor. A câmera às vezes aparece invertida quando eu estou gravando. Pode complicar. Mas aqui no desenho dá para ver perfeitamente que o ônibus vai para a minha direita e a força aponta para a minha esquerda, fazendo com que a velocidade dele diminua. Se essa força continuar sendo aplicada, se o motorista continuar pisando no freio, em algum momento o ônibus vai parar. E aqui a gente já vê ele parado. Duas situações. Uma, a gente usou a força para gerar movimento. Na segunda, a gente usou a força para parar o movimento. Então, a força ela é um vetor. Sempre que a gente falar em força, a gente vai ter três características para qualquer força que seja. Três características padrões de qualquer vetor. Vetor é sempre uma coisa que tem um tamanho, tem uma intensidade. Então, a força, por exemplo, ela pode ser pequena, intermediária ou grande. Claro que isso tudo vai ser quantizado, para tudo isso vai ter números, mas ela pode ser pequena, pode ser média, ou pode ser grande, ou pode ser minúscula, ou pode ser gigantesca, tudo depende. Um vetor ele tem uma orientação, ele vai para algum lugar. Então, um vetor ele pode ser na vertical, um vetor pode estar na diagonal, um vetor pode estar na horizontal. Ele tem sempre uma direção, horizontal, diagonal ou vertical. E além disso, terceira e última característica, ele vai de um lugar até outro. E isso é indicado pelo sentido. Então, o sentido é, você vai da esquerda para a direita, eu estou indo no mesmo sentido que o meu colega, a gente está indo os dois de cá para lá. Então, a gente está indo no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Ou, o contrário também, né? Da direita para a esquerda, também serve. Ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Isso então caracteriza o sentido. Assim como nós tínhamos três características para velocidade, nós temos três características para vetores. Módulo, direção e sentido. Seguimos.
Aqui então agora com interação entre forças e força resultante. Normalmente existem mais de uma única força atuando sobre o corpo. E aí quando tem mais de uma força atuando sobre o corpo, como que ele vai se comportar? Para que lado que ele vai se tem duas forças? Depende. Vejamos. Aqui tem dois casos. Vamos tratar de cada um de forma separada. Vamos analisar primeiro esse da Kombi por ser mais fácil. Aqui a gente vê 2 ou 3 pessoas empurrando a Kombi. O que a gente tem? Forças que apontam para o mesmo lado. Quando isso acontece, as forças se juntam. Se 2 pessoas empurrarem o carro juntas, é mais força que está sendo aplicada no carro. Então vai ser mais fácil desse carro se movimentar. Então nesse caso a gente tem uma força 1 e uma força 2. Tanto faz, desde que elas apontem para o mesmo lado. Se essa primeira pessoa aqui é a 1, ou se aquela pessoa ali de trás é a 1. Tanto faz. O importante é eu ter certeza que as forças apontam para o mesmo lado. E nesse caso, elas se somam, elas se juntam. Então, a força resultante vai ser resultado da soma das duas. Aqui eu peguei mais ou menos o tamanho. Se você ver aqui, o azul está aqui dentro e o vermelho está aqui na ponta. A gente junta as duas. E na matemática, a gente junta também. Como é que tu faz para juntar as coisas na matemática? Tu soma. Força 1 mais força 2. E assim tu calcula a força resultante para o caso 1. E o caso 2, o clássico cabo de guerra. Como que nós fizemos isso? Como que a gente faz isso? A gente tem forças que apontam para lados opostos. Uma aponta para lá, outra aponta para cá. Num cabo de guerra, quem ganha é sempre quem puxa com mais força. Então, nesse caso, a gente olha o lado que está puxando com mais força e a força resultante sempre aponta para o lado da força maior. Sempre. Para calcular a intensidade da força resultante, eu preciso pegar a força maior menos a força menor. Sempre. E a força resultante aponta para o lado que puxa com mais força. Pessoal, espero ter sido bem claro. São novos conceitos. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me chamar. Fiquem à vontade quanto a isso. Desejo a todos aí bons estudos e assistam Star Wars. É um baita de um filme.